pode ir pra dentro. Olha, hoje é domingão. Comprei um carro. Que felicidade. Olha, comprei um carro. Aí saí hoje, domingo, pra dar uma volta no carro. Escuta. A gasolina acabou. Olha, desgrama. Pobre não pode ter nada mesmo, não. Aí vai a debochada, passa e vem na parada. Olha, você comprou carro. Não tem dinheiro pra botar uma gasolina. Olha, liga de foto na porra, pra você. Tô feliz, pelo menos. Aqui, ó, vai estar de bicicleta e onde é carro. Aqui, ó, mas tem gasolina. Mas é meu, comprei não é dinheiro. Fala pra você, é luta pura. Você tá arrumando ela R$5 pra dar uma gasolina. Olha, eu vou falar pra vocês. As pessoas é pessoada. É agora eu vou andar semana, se eu conseguir gasolina, vou andar a semana toda, graças a Deus. Aí, ó. Ah, semana toda que eu vou andar com gasolina. Você não quer que eu fale, quero você ver. Vamos lá, olha, tá a semana toda andando de gasolina no carro. Agora eu tô motorizado de novo. Semana toda com gasolina, graças a Deus.